Olá, amante de história. Você aqui de novo. Sempre aparece nessa hora da noite, quando o silêncio começa a pesar e a mente pede por uma fuga. Talvez você já esteja deitado, de olhos fechados, tentando empurrar o sono que insiste em não vir. Pois bem, se o sono não vem, vamos dar uma ajudinha. Mas aviso, essa não é uma história comum. Não é feita de contos de fadas, nem de sonhos açucarados. Ela tem poeira, mistério e até um pouco de sombra. Só que não se preocupe, não vai te assustar a ponto de tirar o sono. Pelo contrário, pode ser que, enquanto eu falo, você sinta os olhos ficando mais pesados, como se estivesse viajando para outro tempo, outro lugar. Nosso personagem principal chama-se Arthur Lancaster. E se quiser imaginar que é você mesmo, não tem problema. Na verdade, é até melhor. Arthur nasceu em Londres, em meados do século XIX, mas parecia nunca ter pertencido de fato às ruas cinzentas da cidade. Desde jovem, preferia os livros de viagem às tardes de chá e os mapas rabiscados às conversas polidas dos salões. Tinha altura um pouco acima da média, corpo esguio, cabelos castanhos que insistiam em cair sobre a testa e olhos de um verde acinzentado que revelavam a inquietação de quem sempre busca algo além do que está à vista. E suas roupas, um detalhe que sempre chamava a atenção. Arthur usava botas de couro que já tinham visto muitas estradas de terra, calças gastas nas dobras dos joelhos, camisa clara de mangas enroladas e um colete cheio de bolsos ocultos. No ombro, às vezes, carregava uma bolsa de couro marrom, surrada, onde guardava mapas enrolados, cadernos e lápis. E, claro, o chapéu de aba larga, marcado pelo sol e pela chuva, que parecia nunca sair de sua cabeça. Naquela noite que mudou o rumo de sua vida, Arthur estava em uma biblioteca esquecida, no coração de Londres. Não era daquelas bibliotecas públicas e iluminadas, mas sim um lugar quase secreto, onde o cheiro de madeira úmida se misturava ao pó das estantes antigas. Velas queimavam devagar, lançando sombras que se alongavam pelas paredes, como se os próprios livros quisessem se mover. Foi ali, entre pilhas de volumes abandonados, que Arthur encontrou o que procurava sem saber. Um manuscrito de capa de couro, já endurecido pelo tempo, com a costura quase desfeita. Ao abrir, o cheiro de séculos se libertou, trazendo consigo uma estranha familiaridade. El Códice de Ixbalamque, dizia a primeira linha. Arthur estreitou os olhos. O nome parecia cantarolar algo antigo, como se viesse de vozes enterradas na selva. Virou a página. Os escritos estavam em espanhol antigo, misturados a símbolos que lembravam os glifos maias. A leitura exigiria paciência, mas algo naquele manuscrito parecia atraí-lo como um ímã. O relato falava de uma expedição feita séculos antes, nos tempos coloniais. Homens que entraram na selva não apenas em busca de ouro, mas que encontraram uma cidade maia intacta, escondida entre árvores que subiam ao céu e rios que se enroscavam como serpentes. Havia descrições de templos enfeitados com pedras esculpidas, praças onde o sol se alinhava com precisão matemática e câmaras subterrâneas em que o silêncio era tão profundo que se podia ouvir o próprio coração. Mas havia também avisos, quase rabiscados. Os guardiões ainda vigiam. A noite não pertence aos homens. Quem interromper o sono das pedras não retorna inteiro. Arthur prendeu a respiração. Aquilo não era só um relato histórico, era um convite. Nas páginas seguintes, um mapa rudimentar, com linhas e curvas que indicavam rios, montanhas e, ao centro, um símbolo em forma de pirâmide. O coração da península de Yucatán. Arthur encostou-se na cadeira, fechou os olhos e deixou-se levar pela visão. Já não via a biblioteca empoeirada. Via estrelas diferentes, o calor da selva, o chamado distante de tambores. Sentiu a pele arrepiar,
como se alguém o tivesse observado através das páginas. Sorriu, porque para ele aquilo não bastava ser lido, precisava ser vivido. Arthur passou as horas seguintes examinando o manuscrito com cuidado. Cada página parecia mais viva que a anterior. Notava detalhes que passariam despercebidos a olhos comuns. Símbolos pequenos nos cantos, marcas de lápis quase apagadas, notas rabiscadas à margem que indicavam dias, meses, condições da selva, experiências de quem já havia estado ali. Ele percebeu que o autor original, apesar do tempo, havia deixado rastros de sua própria experiência, de seus medos, de sua admiração e de sua cautela. O tempo passou rápido. Lá fora, Londres parecia adormecer sob o nevoeiro frio, mas Arthur estava totalmente absorto. Por alguns instantes, sentiu que a cidade se desvanecia e que ele já caminhava entre árvores gigantes, ouvindo o canto de pássaros que só poderiam existir na selva. Cada som do manuscrito, o sussurro do vento entre as folhas, o estalo da madeira, parecia transportar a mente do leitor para outro mundo. A noite avançou e Arthur finalmente fechou o códice respirando fundo. Colocou-o sobre a mesa de madeira maciça, junto de outros mapas e cadernos, e sentou-se encostado à parede. O olhar se perdeu no teto, onde as sombras dançavam com a luz vacilante das velas. Ele podia quase ouvir o próprio coração ecoando nos corredores da biblioteca, sentindo uma estranha conexão entre passado e presente. Foi nesse momento que Arthur decidiu. Ele não apenas estudaria o manuscrito, ele iria segui-lo. Iriam existir riscos, certamente. Mas a vida de um explorador não se mede pelo conforto, e sim pelas histórias que são vividas, pelas pedras tocadas, pelos lugares que ninguém jamais colocou os pés. E o coração dele pulsava mais rápido só de pensar na selva, no calor úmido, no cheiro da terra e na promessa de descobrir algo que não poderia ser explicado apenas com livros. Na manhã seguinte, Arthur começou a se preparar. Cada equipamento, cada ferramenta era revisado com cuidado. Ele enrolou mapas, afiou facas, inspecionou a bússola e testou a corda que levaria consigo. As roupas foram escolhidas com atenção. Camisas leves de algodão, calças resistentes, botas confortáveis, mas firmes. O chapéu de aba larga era essencial, não apenas para o sol, mas como um símbolo de identidade. O explorador não apenas vestia roupas, vestia coragem e curiosidade. Antes de partir, Arthur fez uma última conferida no manuscrito. Virou a capa, segurou o couro entre as mãos, sentindo a textura das páginas antigas, e murmurou para si mesmo: "Espero que este seja apenas o começo." E de fato era. O caminho até a América Central não seria fácil. O navio que o levaria ao porto de Belize era antigo, balançava com as ondas, e o cheiro de sal e madeira misturado com óleo queimado fazia a viagem mais intensa. Mas Arthur sentiu-se vivo a cada instante. Os dias no convés eram longos, ventos que chicoteavam o rosto, mar revolto, passageiros que passavam a viagem toda olhando para o horizonte, como se esperassem que o oceano lhes entregasse algum segredo. Durante a travessia, ele estudava o manuscrito sempre que possível. As páginas eram tão densas que exigiam concentração total. Cada símbolo parecia pulsar com uma vida própria, como se fosse uma senha para entender a civilização maia. Arthur fazia anotações, esboçava mapas secundários e até mesmo tentava traduzir palavras de forma intuitiva, combinando o espanhol antigo com glifos que lembravam figuras de serpentes, aves e jaguares. À medida que o navio se aproximava da costa, Arthur sentiu o cheiro da terra úmida e percebeu as cores da selva que começavam a emergir entre a bruma. Ele sabia que a viagem até o local indicado no códice seria apenas o começo. A selva não perdoava descuidos, e cada passo exigiria atenção, paciência e coragem. Quando finalmente pisou em terra firme, a realidade substituiu a expectativa. O calor era intenso, úmido e quase sufocante.
Os sons da selva, gritos de aves, ruídos de insetos e o murmúrio de rios distantes faziam a mente se concentrar em cada movimento. Arthur ajustou a mochila, segurou o bastão de caminhada e avançou, deixando que a selva o envolvesse por completo. O caminho não era fácil. Raízes que se entrelaçavam no chão, galhos baixos, lama, pequenas elevações, tudo exigia atenção. Mas a cada passo, a sensação de aventura crescia. Ele imaginava as cidades maias descritas no manuscrito, os templos, as câmaras secretas e as pedras esculpidas. Era como se estivesse caminhando lado a lado com os antigos habitantes, sentindo a vibração da história pulsando em cada detalhe. Enquanto caminhava, Arthur começou a notar marcas discretas no chão. Restos de antigas trilhas, pedras empilhadas, talvez vestígios de quem já havia passado antes, mas que o manuscrito sugeria como sendo parte do caminho original. Ele sentiu uma mistura de fascínio e respeito. A selva não apenas escondia o templo, ela era um labirinto vivo, observando cada passo do explorador. Em certo momento, ao atravessar uma pequena clareira, ele percebeu algo que o fez parar. Uma formação de pedras em círculo, cobertas parcialmente por musgo e raízes. Não era apenas uma estrutura aleatória, parecia um marcador, uma indicação de que ele estava no caminho certo. Arthur tocou uma das pedras, sentindo sua superfície fria e rugosa, imaginando as mãos que a colocaram ali há séculos. O dia avançava, e a selva começou a ganhar tons alaranjados com o sol poente. Arthur decidiu montar um acampamento improvisado para descansar antes de seguir adiante. Ele recolheu galhos secos, acendeu uma fogueira e observou o céu por entre as árvores. As estrelas começaram a surgir, tímidas no horizonte, e o silêncio da noite da selva o envolveu como um manto. Enquanto o fogo crepitava, Arthur abriu novamente o manuscrito, lendo trechos que poderiam ajudá-lo nos próximos passos. Cada página parecia respirar história. Cada símbolo carregava um segredo. Mas a noite era longa, e a fadiga do dia de viagem cobrava seu preço. Ele fechou o códice, encostou-se na mochila e permitiu que o corpo e a mente repousassem, embalados pelo som distante de animais e pelo aroma da terra molhada. Antes de fechar os olhos, sentiu a estranha sensação de estar entre dois mundos. O passado, que falava através do manuscrito e das pedras, e o presente, que o observava, silencioso, pela clareira iluminada pelo fogo. Uma sensação de calma e mistério se misturava, preparando a mente para os sonhos e para as aventuras que ainda estavam por vir. A noite avançava na selva, e Arthur permanecia junto à fogueira, observando as chamas dançarem, projetando sombras que pareciam contar histórias próprias. Ele podia jurar que em cada movimento do fogo via formas que lembravam figuras humanas, animais ou símbolos esculpidos nas pedras que estudara. Era como se o manuscrito tivesse vida própria, ecoando através da madeira e das chamas, lembrando-lhe que a aventura estava apenas começando. Enquanto a brisa fresca passava pelo acampamento, trazendo o cheiro da vegetação úmida e do musgo, Arthur refletiu sobre o que havia aprendido naquele primeiro dia. Cada passo pela selva, cada marca no chão, cada árvore parecia carregar a memória de civilizações passadas. A cidade maia, descrita no códice, não era apenas um conjunto de pedras, era a soma de vidas, de rituais, de histórias que haviam atravessado séculos. Ele abriu o códice mais uma vez, deslizando o dedo sobre as linhas gastas pelo tempo. As notas marginais, quase ilegíveis, pareciam sussurrar segredos antigos, instruções sobre caminhos, avisos sobre armadilhas naturais, locais onde a vegetação se tornava mais densa, onde rios poderiam esconder quedas súbitas. Arthur anotou tudo em seu caderno, com letra cuidadosa, sabendo que cada detalhe seria crucial para os dias que viriam. O calor da fogueira contrastava com a umidade da noite, e Arthur sentiu o corpo relaxar aos poucos.
Ele podia ouvir o eco de um sapo distante, o bater ritmado de asas de aves noturnas e o sussurro do vento entre as folhas altas. Cada som era música, cada sombra era memória, e o explorador permitia-se absorver tudo, guardando cada sensação para si. Então, um pensamento percorreu sua mente. Ele não estava sozinho. A selva parecia observá-lo, silenciosa, curiosa, respeitando sua presença, mas ao mesmo tempo lembrando que tudo ali tinha regras próprias. Era um lugar de mistério, sim, mas também de aprendizado. E Arthur compreendeu que, para sobreviver e entender verdadeiramente os caminhos do Códice, precisava não apenas de coragem, mas de paciência, atenção e respeito. O tempo passou lentamente e a escuridão envolveu o acampamento. Ele se deitou sobre uma manta fina, apoiando a mochila como travesseiro improvisado. A fogueira ainda crepitava, iluminando o rosto do explorador e lançando sombras que pareciam dançar junto com seus pensamentos. Arthur fechou os olhos por um instante, permitindo que a memória das páginas do Códice se misturasse aos sons da noite, às cores da selva e à sensação de descoberta que o preenchia. Enquanto se preparava para dormir, lembrou-se das histórias de viajantes antigos, homens que haviam entrado na selva e jamais retornado, cidades escondidas que desapareceram sem deixar rastro, segredos enterrados por gerações. Um arrepio percorreu sua espinha, não de medo, mas de excitação. Ele sabia que estava seguindo os passos desses aventureiros, mas também traçando seu próprio caminho, descobrindo detalhes que ninguém mais havia visto. O tempo parecia desacelerar. Cada barulho, cada movimento, cada cheiro tornava-se mais intenso. E nesse silêncio quase sagrado, Arthur percebeu que o manuscrito não era apenas um guia, era um convite para compreender a história viva, para sentir o pulsar das pedras, das árvores, das cidades antigas que respiravam através do tempo. Ele se deitou por completo, envolvendo-se na manta, sentindo o corpo descansar enquanto a mente permanecia alerta. O explorador fechou os olhos, mas sua imaginação continuava viva. Via o sol atravessando templos maias, crianças brincando em praças antigas, sacerdotes realizando rituais discretos, comerciantes carregando cestos de alimentos pelas ruas de pedra. Tudo coexistia em sua mente com o cheiro da madeira queimada, o frescor da noite e o som distante de animais invisíveis. A noite avançou, profunda e silenciosa. Arthur dormiu, finalmente entregue à escuridão protetora, sabendo que a selva e o Códice continuariam ali, aguardando o amanhecer, o próximo passo, a próxima descoberta. O mundo antigo, tão vivo através das páginas, permanecia ali em silêncio, respirando com ele, pronto para revelar mais mistérios no dia seguinte. A selva observa, silenciosa e paciente, enquanto o explorador repousa, embalado pela história que acabou de encontrar. O amanhecer veio pesado, com uma névoa densa cobrindo a selva como um manto de algodão. Arthur acordou com a sensação de que o tempo havia mudado de humor durante a noite. A fogueira já se apagara, restando apenas um punhado de cinzas esbranquiçadas que ainda soltavam um leve fio de fumaça. Ele ergueu-se devagar, espreguiçando-se, enquanto ouvia o estalo distante dos galhos sendo quebrados por animais invisíveis. Colocou o chapéu de aba larga e ajeitou o colete de linho, suado e amassado pela noite anterior. O cinturão de couro estava firme na cintura, com o cantil amarrado de um lado e a pequena bolsa de anotações do outro. Seu casaco de tecido grosso já carregava manchas da terra úmida, lembranças silenciosas dos caminhos percorridos. As botas, ainda enlameadas, denunciavam a dureza da jornada. Não havia glamour em ser explorador, apenas persistência. Arthur abriu novamente o manuscrito. As páginas, frágeis e amareladas, traziam símbolos que pareciam mudar de lugar a cada leitura. Talvez fosse apenas a imaginação, ou talvez o efeito da luz que se infiltrava pela copa das árvores. Mas uma anotação chamou sua atenção.
Um símbolo circular com marcas semelhantes a ondas, desenhado ao lado de uma frase em latim. Ele traduziu mentalmente: onde a água canta, a passagem se abre. Intrigado, Arthur guardou o códice e começou a organizar a mochila. O sol nascente ainda lutava contra a neblina, projetando colunas de luz que pareciam lanternas suspensas no ar. Era como se a própria selva tivesse preparado um cenário solene para guiá-lo. A trilha à frente não era clara. Entre árvores de troncos grossos e raízes que se erguiam como muralhas, o explorador se movia com passos calculados. O ar estava pesado, úmido, cheio de sons. Pássaros gritando como trompetes distantes, insetos zumbindo em um coro interminável e o eco ocasional de algo maior arrastando-se no meio da mata. Por horas, Arthur seguiu sem encontrar nada além de vegetação e silêncio interrompido. Mas então, como se a selva tivesse decidido abrir caminho, ele ouviu o som. Água correndo. Um rio, talvez. Apurou os ouvidos e, sim, havia algo além de um simples curso de água. Um som ritmado, como se a própria corrente cantasse entre pedras ocultas. A frase do códice veio-lhe de imediato. Onde a água canta, a passagem se abre. Apanhando coragem, acelerou o passo, guiado pelo som. Quanto mais se aproximava, mais clara se tornava a melodia natural. Uma cachoeira, oculta por um paredão de verde. Ele afastou cipós, cortou ramos e, enfim, deparou-se com o espetáculo. A queda d'água despencava por entre rochas cobertas de musgo, formando uma cortina líquida que escondia parte da encosta. O chão vibrava sob o impacto da água. Arthur se aproximou, deixando que algumas gotas respingassem em seu rosto. Era refrescante. Mas o que mais chamou sua atenção foi o detalhe quase invisível. Atrás da cascata havia uma sombra diferente. Uma cavidade. Ele parou. A frase do manuscrito parecia agora uma chave. A passagem. Respirando fundo, Arthur atravessou a cortina de água, encharcando as roupas. Do outro lado, encontrou-se em uma gruta escura, úmida, iluminada apenas por fendas que deixavam a luz entrar em riscos prateados. As paredes estavam cobertas por inscrições quase apagadas pelo tempo, símbolos geométricos, figuras humanas estilizadas, animais sagrados. Não havia dúvida, era arte maia. Arthur retirou uma pequena lamparina de óleo de sua mochila e a acendeu, projetando uma chama trêmula que trouxe vida às paredes. E foi então que viu. Um mural inteiro, ocupando a extensão da rocha, mostrava uma cena enigmática. Sacerdotes em trajes cerimoniais, cercados por guerreiros, diante de uma pirâmide. No topo dela, um círculo flamejante e o sol parecia estar em queda, quase engolido pela própria pirâmide. Ao lado, figuras humanas se ajoelhavam como se estivessem oferecendo algo. Arthur tocou a superfície, deslizando os dedos pelas linhas gravadas. Era como se os antigos quisessem deixar não apenas uma história, mas um aviso. E mais do que isso, havia um detalhe escondido. Uma linha fina, quase imperceptível, seguia da base da pirâmide até o rodapé da parede. Uma marca que não fazia parte da cena, mas de um mapa. Ele abriu novamente o códice e comparou as imagens. Sim, ali estava o mesmo círculo flamejante, a mesma pirâmide. A passagem da cachoeira havia levado-o a um dos pontos-chave descritos. Arthur sentiu um arrepio, não de medo, mas de fascínio. Estava cada vez mais perto da cidade perdida mencionada pelo manuscrito. De repente, um som quebrou o silêncio. Algo se moveu na escuridão mais profunda da caverna. Um arrastar de pés, lento, pesado. Arthur segurou a lamparina mais firme e estreitou os olhos, tentando distinguir as sombras. Não era apenas o eco de sua imaginação. O som se aproximava, reverberando pelas paredes de pedra. O explorador recuou um passo, seu coração acelerado. O instinto dizia para fugir, mas a razão o mantinha imóvel. Se houvesse algo ali, precisava saber o quê.
A chama vacilou por um instante, projetando formas distorcidas nas paredes. Então ele viu duas esferas brilhando na penumbra, refletindo a luz da lamparina. Olhos. Arthur prendeu a respiração. O som do arrastar parou. O silêncio se fez absoluto, denso, quase sufocante. Apenas o gotejar constante da água ecoava pela caverna. Segundos pareceram minutos. Então, como se a própria selva tivesse decidido poupá-lo, as esferas desapareceram na escuridão. O som de passos se afastou, dissolvendo-se no silêncio úmido. Arthur permaneceu imóvel por algum tempo, o suor frio escorrendo pelo rosto. Não sabia se havia sido um animal, um guardião real ou apenas um truque da mente, mas uma certeza se firmou em seu coração. Não estava sozinho naquela jornada. Ele apagou a lamparina, atravessou novamente a cachoeira e respirou fundo o ar da selva. O som da água parecia agora um aviso, não apenas um guia. Guardou o manuscrito com mais cuidado do que nunca e ajeitou o chapéu, decidido a seguir adiante. A selva tinha mostrado seu primeiro segredo, e talvez também sua primeira ameaça. Arthur seguiu pela margem do rio que nascia da cachoeira. O sol, agora mais alto, refletia na superfície, transformando a água em um espelho cintilante. O manuscrito permanecia guardado, mas sua mente repetia a frase como um mantra. Onde a água canta, a passagem se abre. Ele se perguntava se haveria mais segredos ocultos ali. O som da correnteza parecia carregar vozes, como se cada gota fosse uma mensagem em um idioma impossível de decifrar. Seguindo o fluxo, Arthur encontrou uma curva larga no rio. Ali, as águas eram mais calmas, formando uma lagoa natural cercada por pedras cobertas de musgo. No centro, uma estranha formação rochosa emergia, lembrando um altar. Intrigado, aproximou-se. Sobre a pedra, parcialmente submerso, algo reluzia sob a luz do sol. Arthur prendeu a respiração. Era um objeto trabalhado que só poderia ser artefato humano. O coração acelerou. Sem hesitar, retirou o casaco e as botas, deixando-os à margem. O colete de linho encharcaria, mas não havia escolha. Prendeu bem o cantil e a bolsa com anotações numa árvore próxima, afastando qualquer risco de perdê-los. Então, entrou na água. O choque da corrente fria percorreu-lhe o corpo inteiro. O rio tinha um gosto metálico, pesado, e parecia esconder mais do que mostrava. Arthur nadou em direção à rocha, cada braçada ecoando no silêncio como um desafio. Ao se aproximar, mergulhou para alcançar o objeto. Os olhos ardiam na água turva, mas logo conseguiu distinguir a peça. Uma pequena máscara de jade, incrustada com detalhes dourados. A peça estava presa entre fendas da pedra, como se tivesse sido deixada ali de propósito, guardando algo. Arthur estendeu a mão e puxou. A máscara não se moveu. Ele tentou novamente, desta vez forçando os dedos entre as fendas. Um estalo seco ecoou e a peça se soltou de repente. Mas junto com ela, algo mais aconteceu. O movimento liberou uma corrente subterrânea e a água ao redor começou a girar, formando um redemoinho. Arthur foi puxado com força para baixo, sentindo o corpo perder o controle. A máscara quase escapou de sua mão, mas ele a segurou com toda a força, determinado a não perdê-la. O ar nos pulmões começou a faltar. A escuridão da água fechava-se ao redor e, por um instante, Arthur teve a certeza de que não voltaria à superfície. Suas pernas batiam contra pedras, os braços lutavam contra a corrente, mas era como nadar contra uma muralha líquida. Foi então que lembrou do avô, das histórias sobre como, em situações de desespero, o segredo não era lutar contra a água, mas segui-la. Arthur relaxou por um segundo, deixando que o redemoinho o arrastasse. E, de repente, como se a selva tivesse decidido poupá-lo, a corrente o lançou para fora da fenda, jogando-o de volta para águas mais calmas. Ofegante, Arthur emergiu, respirando com desespero.
tossiu, engoliu ar e, com esforço, nadou até a margem, agarrando-se às raízes expostas de uma figueira que crescia sobre a beira do rio. O corpo inteiro tremia, mas a máscara ainda estava firme em sua mão. Ele se deitou na terra, recuperando o fôlego. O objeto, agora iluminado pelo sol, parecia ainda mais impressionante. O jade verde brilhava com intensidade e os detalhes dourados formavam símbolos que lembravam olhos semicerrados. Arthur passou os dedos sobre eles e percebeu que não era apenas uma peça de adorno. Aquilo parecia uma chave. Guardou a máscara cuidadosamente no embrulho de couro dentro da mochila. A selva parecia observá-lo em silêncio, como se tivesse assistido a tudo, aprovando sua coragem, ou apenas testando sua resistência. O códice mencionava passagens ocultas, marcadas por símbolos. Talvez a máscara fosse necessária para abrir uma dessas entradas, um objeto ritual deixado como prova para quem ousasse se aproximar. Arthur vestiu novamente as roupas, ainda molhadas, e seguiu pela trilha, o corpo dolorido, mas a mente ardendo em excitação. Havia sobrevivido a um teste e agora carregava em mãos algo que poderia conduzi-lo ainda mais fundo no mistério. O dia avançou e a selva parecia cada vez mais densa. As árvores se fechavam sobre sua cabeça, criando uma penumbra eterna. O ar estava mais pesado, como se o próprio ambiente tentasse dissuadi-lo de seguir adiante. Mas Arthur não recuou. O manuscrito, a máscara e os murais da caverna eram provas suficientes de que estava no caminho certo. E embora o perigo fosse cada vez mais palpável, a sensação de estar prestes a tocar o coração de uma civilização perdida era mais forte do que qualquer medo. Arthur continuou sua jornada após o episódio no rio, com a roupa ainda úmida e pesada. Cada passo parecia arrastar o corpo, mas a mente permanecia desperta, inflamada pelo brilho da máscara guardada com tanto cuidado. A selva, porém, não o deixava esquecer o perigo. Insetos zuniam em nuvens que rodeavam sua cabeça, o chão escorregadio ameaçava cada passo e raízes grossas surgiam como serpentes prontas a derrubá-lo. À medida que avançava, começou a notar algo peculiar. Símbolos talhados nas árvores, em pedras espalhadas pelo solo, alguns cobertos parcialmente por musgo. Eram simples traços geométricos, mas carregavam a mesma essência dos sinais no códice. Não podiam ser marcas naturais. Alguém havia feito aquilo séculos atrás, como se deixasse um rastro invisível apenas para olhos atentos. Arthur aproximou-se de um tronco marcado com 3 linhas paralelas. Retirou o caderno e fez um esboço rápido. Ao lado, comparou com uma das anotações marginais do manuscrito. Aqueles que carregam a máscara verão o caminho desenhado. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Então, tirou o embrulho da mochila, desdobrou o couro e ergueu a máscara diante do rosto, sem vesti-la por completo. O sol, filtrado pelas copas, refletiu-se no jade e nas incrustações douradas, lançando feixes de luz sobre as árvores. Para sua surpresa, alguns dos símbolos começaram a brilhar sutilmente, como se reagissem ao reflexo. Arthur respirou fundo. O manuscrito não exagerava. Aquela máscara não era apenas um artefato, mas um guia. Seguindo os reflexos, avançou por trilhas que não existiam no mapa comum. Caminhos que pareciam fechados pela vegetação, de repente se revelavam como passagens estreitas, túneis de galhos retorcidos. A sensação de ser observado cresceu a cada passo. Não era apenas a selva que o acompanhava. Era como se espíritos antigos estivessem atentos ao forasteiro que ousava seguir seus traços. O explorador prosseguiu até alcançar uma clareira inesperada. O sol caía em ângulo, iluminando um círculo de pedras dispostas com perfeição matemática. No centro, uma estrutura baixa, semelhante a um altar, erguia-se coberta de raízes e lianas. Arthur aproximou-se devagar, com reverência, como se pisasse em terreno sagrado. Sobre o altar, quase escondida pela vegetação, havia uma caixa de pedra pesada com entalhes desgastados. As inscrições eram familiares,
símbolos de transição, de passagem, de guardiões. Arthur ajoelhou-se diante dela, retirou a máscara e, instintivamente, encaixou-a sobre a tampa. Um estalo seco ecoou. A caixa reagiu como se tivesse sido despertada. As raízes que a cobriam cederam lentamente, escorregando como serpentes vivas até deixá-la completamente à mostra. O coração de Arthur batia acelerado. Com esforço, ergueu a tampa da caixa. Dentro havia um objeto envolto em tecido escuro, corroído pelo tempo. Com cuidado, retirou-o. Ao desenrolar as camadas, encontrou um disco de pedra polida, gravado com símbolos solares e lunares. No centro, um buraco circular indicava que era parte de algo maior, talvez um mecanismo. Arthur passou a mão pela superfície e sentiu a frieza da pedra. O códice mencionava chaves do tempo, fragmentos que permitiriam abrir as portas da cidade perdida. A máscara o guiara até ali. Agora possuía o primeiro desses fragmentos. Mas a descoberta não trouxe apenas euforia. Um ruído seco, vindo da mata, interrompeu o silêncio. Galhos quebrados. Passos pesados. Arthur ergueu-se rapidamente, guardando o disco dentro da mochila. Os olhos varreram a floresta, buscando qualquer sinal. O som aproximava-se, compassado, firme, como se não tivesse pressa. Arthur respirou fundo, tentando controlar o coração acelerado. Preparou-se para fugir, mas o corpo parecia pesado demais após o esforço no rio. Então, a sombra surgiu entre as árvores. Por um instante, Arthur pensou tratar-se de um homem. A silhueta ereta, alta, movia-se com calma. Mas à medida que se aproximava, os detalhes ficavam claros. Não era humano. A pele parecia coberta de padrões, como se fosse feita de pedra viva. Os olhos, duas esferas douradas, refletiam o sol poente com intensidade sobrenatural. Arthur recuou, tropeçando em uma raiz. O ser parou diante do círculo de pedras, fixando nele um olhar imóvel, impenetrável. Não atacou, não se moveu mais, apenas permaneceu ali, como guardião silencioso. O explorador sentiu o instinto gritar para correr, mas algo mais forte o manteve imóvel. Lembrou-se das palavras do manuscrito. Os guardiões não perseguem, apenas observam. Cabe ao viajante provar que é digno. Arthur abaixou a cabeça em sinal de respeito, mantendo o disco e a máscara guardados. A figura permaneceu imóvel por longos segundos, até que finalmente recuou para a sombra da selva, desaparecendo tão silenciosamente quanto surgira. O coração de Arthur ainda martelava. Ele sabia, agora mais do que nunca, que não estava apenas em uma busca arqueológica. Estava atravessando um território sagrado, onde os vivos e os ecos do passado caminhavam lado a lado. O sol começou a desaparecer no horizonte e a selva assumiu sua face noturna. Arthur decidiu não permanecer na clareira. Recolheu os pertences e seguiu por um caminho estreito que se abria entre as árvores, guiado pela máscara. Montou acampamento em uma elevação próxima, onde podia observar parte do rio e sentir-se protegido de enchentes repentinas. Enquanto acendia uma pequena fogueira, refletiu sobre o dia. Tinha em mãos 2 artefatos, a máscara e o disco. Tinha visto sinais gravados que ninguém mais decifrara. E tinha encarado o olhar de algo que não podia explicar. Deitou-se na manta, sentindo o corpo dolorido pelo esforço e pelo frio da água. O cansaço finalmente o venceu, e a selva embalou-o em seu sono, com os sons noturnos compondo uma sinfonia inquietante. Antes de adormecer por completo, murmurou em voz baixa, quase como um sussurro destinado a quem o escutava. Seja espírito, seja vento, seja memória. Que venha o sonho, ou o sono, que ele me leve, sem medo. E a noite fechou-se sobre ele, profunda, guardando-o como mais um segredo entre tantos que ainda viriam.
Arthur despertou com o corpo rígido, os músculos doloridos, como se tivesse travado uma luta contra a própria selva. A fogueira apagada deixava apenas um amontoado de cinzas frias e o ar úmido da madrugada envolvia tudo em uma penumbra densa. Por alguns instantes, ele não soube se ainda sonhava ou se havia despertado de fato. A lembrança da figura de olhos dourados pesava sobre sua mente como uma sombra insistente. Esfregou o rosto com as mãos, afastando a névoa do sono. Estava vivo e isso bastava. Recolheu a máscara e o disco de pedra, verificou os mapas rabiscados no caderno e prendeu tudo cuidadosamente na mochila. Antes de seguir viagem, levantou-se e ergueu os olhos para o céu que clareava lentamente. O amanhecer ali não era comum. Parecia que cada raio de sol lutava contra a densidade da selva para penetrar suas camadas. Mais um dia, murmurou. Mais um passo. Com passos firmes, retomou a trilha aberta na noite anterior. O manuscrito falava de uma passagem subterrânea, de corredores talhados na rocha, onde estariam guardadas as vozes dos ancestrais. Se a interpretação estivesse correta, Arthur estava se aproximando daquilo que muitos teriam chamado de coração da cidade. A caminhada foi árdua. O terreno irregular parecia conspirar contra ele. Barrancos íngremes exigiam que escalasse com as mãos. Raízes escondidas sob a terra o faziam tropeçar a cada descuido, e insetos famintos buscavam qualquer brecha em sua pele. Horas depois, quando o sol já queimava alto, Arthur chegou a uma garganta de pedra, um desfiladeiro estreito que se abria entre as árvores. O vento soprava ali de forma estranha, como se ecoasse de dentro da terra. Aproximou-se cauteloso, deixando os dedos deslizarem sobre as paredes rochosas. Foi nesse momento que o acidente aconteceu. Ao apoiar o pé sobre uma saliência coberta de musgo, o chão cedeu sob seu peso. Arthur perdeu o equilíbrio e, antes que pudesse se segurar, o corpo despencou por uma ribanceira escondida. O mundo girou em torno de si. Pedras, raízes e terra se misturaram em uma queda brutal. Sentiu a pele rasgar no contato com galhos afiados e o ar ser expulso dos pulmões quando bateu contra o solo. O impacto foi tão forte que por alguns segundos ficou imóvel, sem fôlego, com a visão turva. "Levanta, levanta", murmurou para si, sem reconhecer a própria voz. Com esforço, apoiou-se em um cotovelo e tentou erguer-se. A dor latejante percorreu-lhe a perna esquerda, mas não parecia quebrada. O braço direito sangrava em cortes superficiais. Mais assustador, porém, era a posição em que caíra. Um buraco estreito, quase uma fenda oculta no desfiladeiro, que o engolira como se fosse uma boca aberta. Arthur tateou ao redor e percebeu que não havia saída fácil. Estava preso em uma cavidade, cercada por paredes de pedra lisa. O único caminho era seguir adiante, para dentro da escuridão que se abria como um túnel subterrâneo. Respirou fundo, tentando dominar o pânico. Acendeu sua lanterna a óleo e a chama vacilante iluminou a passagem. As paredes estavam cobertas de inscrições maias, entalhes de rostos e símbolos que pareciam observá-lo com olhos eternos. Aos poucos, a dor deu lugar ao fascínio. Aquela queda não fora acaso, parecia guiada, como se a selva tivesse decidido levá-lo até ali. Com passos mancos, seguiu pelo túnel. O ar era pesado, carregado de cheiro de terra úmida e pedra antiga. A cada curva, a sensação de ser observado aumentava. As figuras nas paredes eram variadas, guerreiros em postura solene, mulheres carregando vasos, sacerdotes com braços erguidos ao céu. De repente, um som ecoou pelo corredor. Não era vento. Era um ritmo baixo, cadenciado, semelhante a tambores distantes. Arthur parou, o coração disparado, apertou a lanterna contra o peito e fechou os olhos por um instante. Quando voltou a abri-los, juraria ter visto movimento na parede.
Os entalhes de guerreiros pareciam mais vivos, como se as sombras tremulantes da chama os animassem. Alguns rostos até pareciam mover os lábios, murmurando em uma língua que ele não compreendia. Arthur engoliu em seco e continuou. Quanto mais avançava, mais o som dos tambores se intensificava, até transformar-se em uma batida que ressoava dentro de seu próprio peito. O túnel desembocou em uma câmara ampla, onde o teto era sustentado por colunas talhadas. No centro, havia um poço circular, profundo, cujo fundo a chama da lanterna não alcançava. Ao redor, dispostos como em vigília, dezenas de entalhes de pedra representavam guerreiros com lanças apontadas para o vazio. Arthur aproximou-se do poço e olhou para baixo. O ar que subia dali era frio, úmido, carregado de ecos. E no fundo parecia brilhar algo dourado, um objeto, algo que precisava ser alcançado. Ele hesitou. O corpo ainda doía pela queda, mas a necessidade de tocar aquele mistério era mais forte. Pegou a corda que carregava enrolada na mochila e a amarrou a uma das colunas. Testou a firmeza e começou a descer, com a lanterna presa ao cinto. A cada metro, a escuridão se fechava ao seu redor. O som dos tambores, antes distante, agora parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Arthur respirava rápido, a corda queimando suas mãos, a sensação de que o poço se alongava infinitamente. Finalmente, os pés tocaram a água gelada que cobria o fundo. A lanterna iluminou a superfície, revelando uma pedra dourada parcialmente submersa. Arthur ajoelhou-se, as mãos tremendo, e retirou o objeto da água. Era uma espécie de medalhão pesado, adornado com símbolos solares semelhantes aos do disco encontrado antes. Mas no momento em que o ergueu, a câmara inteira vibrou. O som dos tambores explodiu em seu peito e as colunas pareceram estremecer. A água ao redor começou a borbulhar, como se algo despertasse nas profundezas. Arthur segurou o medalhão contra o peito e olhou para cima. O círculo de luz da abertura parecia cada vez mais distante, como se fechasse lentamente. Precisava sair dali. Com esforço, amarrou o medalhão ao cinto e começou a escalar de volta. Os músculos queimavam de exaustão. A corda escorregava nas mãos feridas, mas a determinação o impulsionava. Quando finalmente emergiu da borda, o corpo tombou ao chão, arfando. A câmara estava mais escura do que antes, como se as chamas da lanterna perdessem força. O medalhão pesava como chumbo contra seu corpo. Arthur não sabia se tinha feito uma descoberta ou despertado algo que não deveria. Arthur permaneceu deitado por alguns instantes sobre o chão frio da câmara, respirando com dificuldade. O corpo ainda vibrava com o som imaginário dos tambores, como se cada batida ecoasse em suas costelas. O medalhão, preso ao cinto, parecia irradiar um calor estranho, contrastando com a umidade gélida do subterrâneo. Ele ergueu-se lentamente, apoiando-se em uma das colunas. A chama da lanterna oscilava mais fraca do que nunca, projetando sombras que se alongavam e se deformavam pelas paredes. Cada guerreiro esculpido parecia mais próximo, como se tivesse avançado um passo. Arthur piscou, esfregou os olhos, mas a ilusão persistia. Engoliu em seco. Precisava sair daquele lugar antes que a mente cedesse completamente. Segurando firme a corda, retornou pelo túnel estreito, guiado pelo fio de luz. O silêncio pesava tanto quanto o escuro. A cada passo, os próprios batimentos cardíacos pareciam ecoar nas paredes, confundindo-se com o rastro dos tambores. Quando alcançou a passagem estreita onde havia caído, percebeu o verdadeiro desafio. A fenda que o engolira era íngreme demais para escalar apenas com as mãos. Tentou erguer-se com esforço, cravando os dedos nas rachaduras da pedra, mas os músculos exaustos cederam e o corpo voltou a deslizar. Arthur respirou fundo, lutando contra a frustração. Precisava pensar.
Recolheu-se a uma das paredes e retirou novamente o medalhão, observando-o à luz vacilante. O círculo dourado estava coberto de símbolos geométricos, mas no centro havia uma figura em destaque, um sol atravessado por uma linha diagonal. Ao redor, inscrições que lembravam direções ou talvez constelações. Ele se perguntou se aquilo não seria mais do que um objeto ritual. Talvez fosse uma chave, uma ferramenta que reagisse a algum mecanismo oculto. Com a lanterna erguida, começou a examinar as paredes próximas à fenda. Passou os dedos pelas inscrições, procurando algo que diferisse do padrão. Foi quando encontrou um entalhe raso em forma de círculo, com quase o mesmo diâmetro do medalhão. Arthur não hesitou. Pressionou o disco contra o encaixe. Um estalo seco ecoou pela pedra, seguido de um tremor suave. Parte da parede deslizou para o lado, revelando uma escadaria estreita que subia em zigue-zague, como se sempre tivesse estado ali, apenas à espera da chave correta. O explorador soltou o ar em alívio. Guardou o medalhão junto à máscara e iniciou a subida, cada degrau exigindo mais do corpo já castigado. O caminho era claustrofóbico. As paredes quase roçavam seus ombros e o teto baixo obrigava-o a curvar-se em alguns pontos. O tempo ali parecia elástico. Podiam ter sido minutos ou horas, quando finalmente avistou uma fresta de luz à frente. Apagou a lanterna e acelerou os passos. Com um último impulso, atravessou a saída e caiu de joelhos na selva aberta. O ar fresco da noite o envolveu como um bálsamo. A lua cheia iluminava a clareira e, por um instante, Arthur quase esqueceu o peso da escuridão subterrânea. Inspirou profundamente, saboreando a liberdade. Mas não estava sozinho. Ao erguer o olhar, viu figuras alinhadas na borda da clareira. Não eram homens comuns, tampouco sombras indistintas. Eram silhuetas cobertas de trajes cerimoniais, penas, máscaras de jaguar e de serpente, todas voltadas para ele. O coração de Arthur disparou. Piscou os olhos e as figuras desapareceram como fumaça. Apenas o farfalhar das folhas preenchia o silêncio. Arthur levou a mão ao peito, tentando recuperar a calma. Seriam alucinações, reflexos da exaustão, ou ecos do passado manifestados pela proximidade dos artefatos? Não havia resposta. Apenas a certeza de que a selva testava sua sanidade. Decidiu montar acampamento ali mesmo, em terreno aberto, onde pudesse ver o céu e sentir a distância entre si e os corredores sufocantes da terra. Montou a tenda improvisada, reacendeu uma pequena fogueira e tratou dos ferimentos com bandagens rudimentares. Enquanto aquecia-se diante das chamas, abriu o caderno e registrou tudo. A queda, a câmara subterrânea, os guerreiros talhados, o medalhão, a escada secreta. Cada detalhe parecia importante demais para ser esquecido. Antes de fechar as anotações, acrescentou uma frase curta, quase como uma confissão. Não sei mais se caminho sozinho. O vento soprou, apagando por um instante a chama. Arthur encolheu-se no manto, deitou-se com a mochila junto ao corpo e fechou os olhos. Mas o sono não trouxe descanso. Em seus sonhos, os tambores continuavam a ressoar, cada vez mais próximos. Arthur não encontrou descanso verdadeiro naquela noite. Mesmo envolto no cobertor improvisado, com a fogueira tentando espantar o frio, os olhos fechados o lançavam em abismos ainda mais profundos do que o subterrâneo que havia explorado. Os sonhos começaram sutis, como memórias embaralhadas de sua queda e do som dos tambores. Mas logo se transformaram em algo mais vívido, quase palpável. Ele estava em uma cidade viva, não em ruínas. As paredes de pedra erguiam-se intactas, coloridas por pinturas vibrantes. O ar cheirava a incenso e flores frescas. Homens e mulheres caminhavam pelas ruas com roupas cerimoniais, carregando cestos de frutas, tecidos e vasos de barro. Crianças corriam em meio à poeira dourada do entardecer. Arthur olhava ao redor, atônito, enquanto percebia que ninguém notava sua presença. Era como se fosse um espectro, uma sombra intrusa em um tempo que não lhe pertencia.
O som dos tambores estava ali também, mas agora acompanhado por flautas e cânticos. Ao longe, erguiam-se templos imponentes, e no topo de um deles, uma figura com uma máscara dourada erguia os braços para o céu. Arthur reconheceu de imediato. Era a mesma máscara que carregava em sua mochila. Ele tentou se aproximar, mas os pés não respondiam. Estava preso ao chão, como se suas pernas pertencessem a outra pessoa. Então, os olhos da figura no topo do templo se voltaram diretamente para ele. Não para a multidão, não para o horizonte, para ele. Arthur estremeceu. O peso daquele olhar atravessava a linha entre sonho e realidade. Sentiu-se exposto, despido de segredos, como se toda a sua vida fosse um pergaminho aberto diante daquela entidade. De repente a cena mudou. O céu escureceu, os cânticos transformaram-se em gritos e as paredes da cidade começaram a ruir. As crianças desapareceram, substituídas por guerreiros com lanças flamejantes. O solo tremeu, rachando sob seus pés. O templo desmoronava, mas a figura da máscara dourada permanecia intacta, ereta no topo, como se fosse imortal. Arthur tentou gritar, mas nenhum som saiu. A última coisa que viu foi a máscara deslizando pelo ar em sua direção, cobrindo-lhe o rosto com violência. Acordou com um sobressalto, ofegante, coberto de suor frio. O fogo havia se apagado, restando apenas brasas tímidas. O céu começava a clarear. Arthur levou a mão ao rosto para ter certeza de que não usava a máscara. O coração ainda pulsava como tambor em seu peito. Era apenas um sonho, disse a si mesmo. Mas o sabor metálico na boca e o peso insuportável no estômago denunciavam que havia sido algo mais. Decidiu não perder tempo. Reacendeu a fogueira apenas o suficiente para preparar um chá amargo com ervas da região. Algo que aprendera em expedições anteriores. O calor trouxe-lhe algum alívio, mas a mente continuava inquieta. Enquanto organizava seus pertences, ouviu um estalo entre as árvores. O corpo inteiro enrijeceu. Silenciou a respiração, atento. Outro estalo, mais próximo. Algo se movia em sua direção. Arthur pegou a lanterna e ergueu-se devagar. O sol ainda não havia subido o bastante para iluminar a clareira, e a escuridão entre as árvores parecia esconder tudo. De repente, uma figura saltou da vegetação. Não era um guardião de pedra, tampouco uma visão espectral. Era uma onça. O animal caiu em silêncio diante dele, músculos tensos, olhos brilhando como brasas na penumbra. Arthur congelou. Qualquer movimento brusco poderia ser o último. A onça avançou lentamente, emitindo um rugido baixo que reverberou pelo corpo do explorador. Arthur recuou um passo, tentando manter a calma. Procurou na mochila algo que pudesse usar. Sua mão encontrou o cantil de metal. Sem pensar muito, lançou-o contra uma pedra próxima. O som metálico ecoou alto, atraindo a atenção da fera por um instante. Foi o suficiente para Arthur correr. A selva tornou-se um labirinto de galhos, raízes e espinhos. Cada passo era um risco, mas a adrenalina empurrava o corpo além da dor. Atrás, o rugido da onça ecoava, ora distante, ora assustadoramente perto. Arthur tropeçou, quase caiu, mas manteve o ritmo. Avistou adiante uma árvore de tronco oco e correu em sua direção. Escorregou para dentro da abertura estreita, comprimindo-se contra a madeira úmida. O coração martelava no peito. A onça surgiu segundos depois, farejando o ar. Passou lentamente diante da abertura, os olhos varrendo a escuridão. Arthur prendeu a respiração, imóvel como uma pedra. O animal permaneceu ali por longos minutos que pareceram eternidades, até que finalmente se afastou, desaparecendo entre a mata. Arthur permaneceu escondido por mais algum tempo, até ter certeza de que o perigo havia passado. Então, saiu da árvore, tremendo de cansaço e nervosismo. Aquela selva não perdoava. Não bastava enfrentar os segredos dos antigos. Os perigos naturais eram tão mortais quanto qualquer maldição. Ele retomou o caminho, ainda ofegante, mas determinado.
O medalhão e a máscara pesavam na mochila, lembrando-o de que cada risco fazia parte de algo maior. A cidade perdida estava próxima. Ele podia sentir. Ao chegar ao topo de uma elevação, avistou ao longe a silhueta de construções de pedra cobertas pela vegetação. Torres, muros, pirâmides que se erguiam como dentes da terra. Seu coração disparou novamente, mas dessa vez de êxtase. Estava diante do limiar. Arthur sorriu, apesar do corpo exausto e dos ferimentos. Então é aqui, murmurou. Sentou-se sobre uma pedra, o sol agora iluminando seu rosto. Fechou os olhos por um momento, permitindo-se um suspiro de alívio. E, em voz baixa, quase como quem conversa com quem o acompanha na sombra, murmurou: que os caminhos desta cidade me tragam respostas, e que você aí, que resiste ao sono, possa encontrar descanso mais fácil do que eu. Boa noite, ou bom sonho, se é que consegue dormir. As palavras perderam-se no vento, carregadas para além da selva. Arthur abriu os olhos novamente, sentindo o peso do que estava por vir. A aventura apenas começava. O sol ainda surgia preguiçoso no horizonte quando Arthur despertou. Seu corpo reclamava a cada músculo, como se os dias anteriores na selva tivessem deixado marcas profundas e invisíveis. A mochila ao lado revelava uma surpresa desagradável. O cantil estava quase vazio, apenas algumas gotas de água restantes. Ele se sentou devagar, levando a mão à boca. O gosto seco e metálico do dia anterior ainda persistia, lembrando-lhe que cada passo naquele lugar exigia planejamento, força e paciência. A fome também se fazia presente, latejando como uma dor constante no estômago. Mas não podia parar. Não ainda. O rio que ele havia explorado na queda anterior corria próximo, escondido entre árvores e pedras. Arthur levantou-se com dificuldade, apoiando-se em um galho para equilibrar o corpo cansado. Cada passo era medido, os músculos fracos tremiam e a respiração vinha em curtos suspiros. Chegando à margem, examinou a água. O rio era límpido à primeira vista, mas a correnteza era traiçoeira, carregando folhas e sedimentos. Arthur sabia que beber direto poderia ser arriscado. Febres e doenças estavam à espreita. Ele improvisou um pequeno recipiente com o cantil e algumas folhas limpas, fervendo água sobre a brasa ainda moribunda da noite anterior. O vapor subia devagar, carregando o cheiro úmido da selva. Enquanto esperava, Arthur olhou para os peixes que nadavam próximos à superfície, pequenos e ágeis, esquivos demais para um toque desajeitado. Uma ideia surgiu. Puxou da mochila um galho longo e flexível, cortou a ponta em forma de anzol rudimentar e amarrou um pedaço de cipó como linha. Como isca, usou pequenos pedaços de fruta que carregava desde a última refeição. O primeiro desafio foi a paciência. Cada tentativa de mergulhar a linha encontrava apenas água clara e peixes desaparecendo em um instante. A fome latejava, seus braços tremiam e a mente começava a duvidar da própria capacidade. Arthur suspirou, tentando acalmar o corpo exausto. Ajustou o galho, jogou a linha novamente e esperou. Minutos se transformaram em longos momentos de tensão. Cada movimento do rio parecia ser um teste à sua determinação. Então, finalmente, sentiu um puxão. O coração disparou. O galho curvou-se perigosamente, a linha rangendo sob a força do peixe. Ele puxou lentamente, com cuidado, como se cada centímetro importasse. Mas a corda improvisada não resistiu à tensão, e o peixe escapou com um salto final, caindo de volta na água com um splash que fez Arthur xingar baixinho. A frustração era quase física, pressionando o corpo já exausto. Mas ele não desistiu. Ajustou o galho, amarrou novamente a linha com mais firmeza e tentou outra vez. A cada tentativa, sentia a fome mais próxima de dominar sua concentração, a sede queimando a garganta.
A frustração era quase física, pressionando o corpo já exausto. Mas ele não desistiu. Ajustou o galho, amarrou novamente a linha com mais firmeza e tentou outra vez. A cada tentativa, sentia a fome mais próxima de dominar sua concentração, a sede queimando a garganta. Passaram-se horas assim, entre falhas, ajustes e observações. O sol subia alto, brilhando através da copa densa. Cada gota de suor que escorria de sua testa lembrava-o da urgência da situação. Finalmente, quando menos esperava, o anzol fisgou outro peixe. Menor, mas vivo, tremendo e lutando contra a linha. Arthur respirou fundo. Com cuidado, recolheu o peixe, segurando-o firme para que não escapasse novamente. O alívio foi imediato, preenchendo parte do vazio do estômago e dando-lhe força para enfrentar o resto do dia. Encontrou um local seguro, próximo à margem, para acender uma pequena fogueira. Com paciência, acendeu o fogo, usando gravetos secos e folhas amassadas. O cheiro da madeira queimando misturava-se com o aroma do peixe fresco, e Arthur, finalmente, sentiu uma sensação esquecida: esperança. Enquanto a carne assava lentamente, olhou para o rio e para a selva ao redor. Tudo parecia calmo agora, mas ele sabia que a tranquilidade era apenas uma pausa, um suspiro antes do próximo desafio. Quando terminou de comer, sentiu o corpo reagir. Mais leve, mais alerta, embora ainda fatigado. Bebericou a água fervida, sentindo o frescor inundar a garganta e espalhar-se pelo peito. A fome e a sede ainda eram companhias constantes, mas pelo menos por agora estavam satisfeitas. Arthur guardou os restos e recolheu o galho usado na pesca, observando cada movimento da selva. O vento trouxe sons de folhas agitadas, talvez pequenos animais, talvez apenas sombras passando. A máscara e o medalhão ainda estavam na mochila, pesando no corpo e na mente, lembrando-o de que a cidade perdida estava logo à frente. O explorador suspirou, sentindo o primeiro alívio do dia. Mesmo em meio à fome, à sede e ao perigo, estava vivo. E cada pequeno triunfo, como um peixe fisgado ou um gole de água fervida, parecia ser um lembrete de que ele poderia sobreviver, um passo de cada vez. Enquanto o sol avançava, ele começou a planejar o próximo movimento. Avançar mais fundo na selva, explorar outra margem do rio, procurar sinais dos antigos maias. Mas, por enquanto, sentou-se na margem, deixando o som da água e o canto distante dos pássaros acalmarem os músculos doloridos e a mente tensa. Antes de prosseguir, murmurou baixinho, num sussurro quase para si mesmo: que venha o caminho, e que ele me leve sem me perder. A selva respondeu apenas com o farfalhar das folhas, como se reconhecesse a determinação de quem sabia que cada sobrevivência, por menor que fosse, era uma conquista. O calor do dia aumentava, penetrando através da copa espessa da selva e transformando cada movimento em um esforço doloroso. Arthur sentia o corpo reclamar, os músculos fatigados latejando, e a mente começava a se embaraçar com a exaustão e a fome que cresciam como um peso invisível sobre os ombros. O rio, que antes lhe trouxera alívio e alimento, agora parecia distante e traiçoeiro. Cada passo em direção à margem seguinte exigia mais força do que ele possuía. As folhas úmidas escorregavam sob seus pés, e cada raiz cravada na terra parecia querer prendê-lo no chão. Seu cantil estava quase vazio, e o último pedaço de peixe havia desaparecido há horas. Arthur parou por um instante, apoiando-se em um galho. O ar pesado dificultava a respiração, e uma tontura súbita o fez tremer. Piscou várias vezes, tentando clarear a visão, mas tudo parecia girar em torno dele. Sentiu o estômago vazio revirando-se, e um cansaço que ia além do físico tomou conta de seus membros. Calma. Só mais um passo, murmurou, mas a voz soou fraca, distante, quase como se viesse de outra pessoa.
Continuou a andar, guiando-se pelo som do rio que corria à frente. Mas a cada metro, a fraqueza aumentava. Os passos ficavam mais lentos e a mente começava a pregar peças. Arthur percebeu que não conseguiria chegar muito longe sem alguma providência imediata. Então, ao atravessar uma clareira coberta de folhagem densa, o corpo não respondeu mais. Os joelhos cederam e ele caiu pesadamente sobre a terra úmida. E naquele instante, dormiu do nada. O mundo se transformou em um estado entre vigília e sonho. Arthur não sabia se ainda respirava ou se a selva o havia engolido. Ao redor, a luz filtrava-se de forma sobrenatural através das árvores, criando sombras que dançavam como se contassem histórias antigas. Nos sonhos, ele estava em uma cidade maia, mas não como as ruínas que conhecia. As torres de pedra se erguiam intactas, cobertas por pinturas coloridas e ornamentos de ouro. Crianças corriam por ruas de pedra, mulheres carregavam vasos com frutas e grãos, e homens marchavam em silêncio com lanças e escudos. Arthur caminhava entre eles, invisível, como um espectador privilegiado. O som distante de tambores ecoava em seu peito, não assustador desta vez, mas convidativo, como se o chamasse para compreender segredos antigos. Ele sentia cada pedra sob seus pés, cada aroma da cidade antiga, incenso queimado, barro fresco, flores perfumadas. Enquanto caminhava, viu um altar em um templo central. Sobre ele, o medalhão que carregava brilhava com luz própria, como se estivesse conectado àquele lugar há séculos. Por um instante, Arthur sentiu uma ligação profunda, uma compreensão silenciosa, de que sua jornada não era apenas física, mas espiritual. Então o sonho mudou abruptamente. A cidade começou a desmoronar, as torres caindo em câmera lenta, e ele sentiu novamente o peso da fome e do cansaço. Uma corrente de ar quente o despertou, trazendo de volta a umidade da selva e o cheiro da terra molhada. Arthur abriu os olhos. A clareira estava calma, iluminada pelo sol do final da tarde. O rio corria próximo, refletindo os últimos raios de luz. Ele ainda estava fraco, mas agora a visão do rio lhe deu esperança. Engoliu em seco, levantando-se com esforço, apoiando-se em um galho. A fome ainda mordia seu estômago, mas ele sabia exatamente o que precisava fazer. Retirou novamente o galho com a linha improvisada e voltou ao rio, tentando pescar mais uma vez. Desta vez, escolheu uma curva mais calma, onde a água formava pequenas poças. O peixe não veio facilmente. A linha se enrolava em galhos submersos, pequenos peixes fugiam das frutas que ele usava como isca, e o tempo parecia se arrastar. Mas Arthur persistiu, cada tentativa exigindo paciência e precisão, enquanto o corpo ainda reclamava de cada movimento. Finalmente, um puxão firme. Um peixe grande demais para o galho improvisado lutou com força, quase arrastando Arthur para dentro da água. Ele agarrou a linha com ambas as mãos, sentindo o coração disparar e o suor escorrer pelos braços. Com cuidado, mas também com firmeza, conseguiu puxá-lo para fora da correnteza. O peixe tremia, mas estava vivo. Arthur sorriu cansado e levou-o à margem. Com os últimos restos de gravetos e folhas secas, acendeu uma pequena fogueira e preparou a refeição. Cada pedaço de carne que assava liberava um aroma que fez seu estômago roncar ainda mais, e ao final, cada mordida trouxe força de volta aos músculos enfraquecidos. Bebericou a água recém-fervida, sentindo o frescor inundar seu corpo. O cansaço ainda estava presente, mas agora a esperança havia retornado, e Arthur compreendeu que sobreviver na selva exigia mais do que coragem, exigia paciência, estratégia e respeito pelo ambiente que o cercava. O som da água, o canto distante de pássaros e o farfalhar das folhas embalavam o corpo exausto de Arthur, que finalmente fechou os olhos, sentindo o alívio do descanso merecido. No dia seguinte, Arthur acordou com os primeiros raios de sol, atravessando a copa da selva.
o corpo ainda dolorido, mas mais forte após a refeição e o descanso forçado. Cada movimento lembrava-lhe que a exaustão ainda estava presente, mas também que o alimento e a água haviam recarregado a energia necessária para enfrentar o dia. Ele observou o rio refletindo o céu claro e decidiu explorar a margem oposta. Precisava entender mais sobre o território e encontrar sinais da antiga civilização que o fascinava tanto. A selva, apesar de silenciosa agora, escondia perigos que poderiam se revelar a qualquer momento. Arthur avançou cuidadosamente, testando o solo instável e evitando áreas cobertas de folhas escorregadias. Cada passo era calculado. Cada som despertava atenção. O cansaço do dia anterior ainda pesava, e ele sentia o corpo vibrar com a fome residual e o esforço físico. Ao alcançar uma curva no rio, algo chamou sua atenção. Entre pedras e raízes submersas, uma inscrição esculpida na pedra se destacava. Um símbolo que lembrava a figura do medalhão, com linhas geométricas e um sol atravessado por uma linha diagonal. O coração de Arthur disparou. A conexão com os maias tornava-se cada vez mais evidente. Ele se abaixou para examinar melhor, mas a margem escorregadia ameaçava fazê-lo cair na água. Com cuidado, apoiou-se em uma raiz e estendeu a mão para tocar a pedra. O toque era frio, quase vivo, e uma sensação estranha percorreu seus braços, como se estivesse tocando não apenas pedra, mas memória. Enquanto examinava o símbolo, percebeu movimento na água próxima. Um peixe maior que os anteriores surgia entre as ondas, mas algo mais. A correnteza aumentava, e o rio parecia querer engoli-lo. Arthur sentiu o perigo físico se aproximando, lembrando-lhe que, mesmo fascinado pela história, a selva não fazia concessões. Ele decidiu entrar na água, deslizando cuidadosamente pelas pedras. A corrente era forte, exigindo força máxima para não ser arrastado. Cada braçada parecia custar o dobro, e a temperatura fria da água fazia o corpo estremecer. Arthur segurou firme a pedra com o símbolo e tentou manter o equilíbrio. De repente, escorregou em uma pedra coberta de limo e quase foi levado pela corrente. A adrenalina disparou, os músculos queimando de esforço. Com um último impulso, conseguiu firmar-se em uma margem mais segura, levando consigo a pedra parcialmente submersa que parecia guardar segredos antigos. Recuperando o fôlego, Arthur assentou-se na margem, observando o objeto e o rio. Cada respiração era um lembrete de que a sobrevivência exigia atenção constante, força e paciência. A fome já não o afligia tanto, mas o esforço e a tensão física deixavam a mente alerta, como se cada sombra pudesse esconder um perigo iminente. Enquanto descansava, percebeu pequenas pegadas nas margens, animais da selva, mas também sinais de que humanos poderiam ter passado por ali. Talvez exploradores anteriores ou até mesmo habitantes antigos, conectando o local à civilização maia que buscava compreender. Arthur estudou as inscrições com atenção, anotando cada detalhe mentalmente. A relação entre o medalhão, a máscara e as inscrições começava a formar um mapa invisível, uma trilha de enigmas a ser seguida. Cada descoberta era uma vitória, mas também aumentava o peso da responsabilidade. Ele não podia se perder, nem permitir que o cansaço o vencesse novamente. Com o sol agora alto, decidiu seguir rio acima, buscando mais sinais e locais de interesse. Cada passo exigia força e cuidado, cada sombra exigia atenção. A selva era viva, pulsante, e cada detalhe, o canto de pássaros, o farfalhar de folhas, o cheiro da terra úmida, era uma pista ou uma ameaça. Enquanto avançava, a mente de Arthur se perdia por momentos em lembranças e sonhos breves da noite anterior, misturando realidade e memória ancestral. Ele respirava fundo, sentindo o peso da história em suas mãos e em cada pedra tocada.
A selva parecia aceitar seu esforço, permitindo pequenas descobertas, mas sempre lembrando que a aventura exigia respeito e inteligência. Ao fim do dia, Arthur encontrou uma clareira com pedras alinhadas que lembravam uma construção antiga, coberta parcialmente pela vegetação. Sentiu um frio percorrer a espinha. Estava diante de outro vestígio da cidade perdida. Cada pedra, cada inscrição, cada símbolo parecia falar em silêncio, revelando histórias que apenas alguém determinado poderia ouvir. Ele sentou-se, examinando o local e respirando profundamente. O esforço físico, a fome superada e a água recém-bebida deixavam o corpo cansado, mas a mente alerta. O vento da selva embalava, e Arthur fechou os olhos por alguns minutos, sentindo o alívio de mais uma etapa concluída, mesmo que a aventura estivesse longe do fim. A selva parecia respirar em volta de Arthur, cada movimento de folhas e galhos como um sussurro antigo. Ele avançava com cuidado, observando o chão úmido e as raízes que pareciam se entrelaçar para prendê-lo, enquanto a luz do sol filtrava-se entre a copa densa, criando manchas douradas que se moviam lentamente sobre seu caminho. A comida do dia anterior ainda preenchia parcialmente o estômago, mas a caminhada constante e a tensão da exploração rapidamente despertaram novamente a fome e a sede. Ele sabia que não poderia se permitir fraquejar. Cada passo exigia atenção. Pedras soltas, troncos podres, galhos que rangiam sob o peso de seu corpo fatigado. Logo à frente, uma formação de pedras que se erguia como uma muralha quase escondida pela vegetação chamou sua atenção. Não eram pedras comuns. Algumas exibiam inscrições antigas, símbolos que lembravam o medalhão em sua mochila. Arthur aproximou-se com cautela. Cada pedra parecia contar uma história, cada entalhe um enigma que precisava decifrar. Enquanto examinava a muralha, percebeu uma fenda estreita, quase imperceptível, entre duas grandes pedras. Parecia uma entrada oculta, um corredor que levava para dentro de um espaço subterrâneo ou uma câmara esquecida. O coração de Arthur disparou. Descobertas como aquela eram raras, e ele sabia que poderia encontrar mais vestígios maias, possivelmente artefatos, inscrições ou até passagens secretas que ninguém havia pisado há séculos. Ele retirou da mochila a máscara e o medalhão, sentindo o peso de ambos, como se carregasse mais do que objetos físicos. Carregava história e responsabilidade. Com cuidado, entrou pela fenda. O corredor era estreito e úmido, o chão coberto de musgo escorregadio. Cada passo precisava ser calculado. Um erro e poderia deslizar, ferindo-se ou pior, ficando preso. Enquanto avançava, notou sinais de que aquele corredor havia sido usado. Marcas de mãos nas paredes, desgaste no chão, pequenas pedras deslocadas. Arthur percebeu que não estava apenas explorando a selva. Estava caminhando por uma passagem que preservava segredos da civilização maia, como se aqueles corredores tivessem resistido ao tempo para testá-lo. A água do rio, distante, ainda podia ser ouvida, ecoando entre as pedras. O som era tranquilizador, mas também lembrava-o da urgência. Precisava beber, precisava manter o corpo funcionando. Tirou da mochila o cantil, verificando o pouco líquido restante, e bebeu cuidadosamente, sentindo o frescor se espalhar pelo corpo cansado. Adiante, uma escada de pedra irregular se revelou, descendendo para uma câmara maior. Arthur respirou fundo, sentindo o frio úmido invadir seus ossos. As paredes estavam cobertas de entalhes complexos, figuras de guerreiros, sacerdotes e animais, todos estilizados de maneira que contava histórias desconhecidas. Ele tocou com cuidado, tentando decifrar padrões, símbolos, conexões com o medalhão. Enquanto explorava, percebeu um risco. A escada era instável. Algumas pedras se moviam ao serem pressionadas como se fossem armadilhas deixadas para proteger o interior.
Arthur avançou lentamente, testando cada degrau, sentindo o corpo cansado pedir descanso, mas a mente dominada pelo desejo de descobrir os segredos. Ao final da escada, encontrou uma pequena câmara semi-aberta, com o chão coberto de areia e pequenas pedras. No centro, uma caixa de pedra parcialmente quebrada exibia inscrições que pareciam instruções ou advertências. Arthur aproximou-se com cautela, examinando cada entalhe, cada símbolo. A sensação de perigo era palpável. Ele sabia que qualquer movimento descuidado poderia resultar em desmoronamento ou desencadear algum mecanismo antigo. Ele estudou o local por minutos, analisando cada detalhe antes de tentar abrir a caixa. O esforço exigiu força e cuidado, mas finalmente conseguiu deslocar a tampa parcialmente. Dentro repousavam artefatos pequenos, peças de cerâmica, ornamentos de ouro e fragmentos de pedra gravados com símbolos que ele ainda não decifrava completamente. Cada objeto parecia carregado de história e Arthur sentiu a responsabilidade de preservá-los. Enquanto recolhia os artefatos e anotava mentalmente o que encontrava, ouviu um estalo alto vindo da câmara adjacente. O coração disparou. Não estava sozinho? Ou era apenas o velho corredor cedendo ao tempo? Cada passo a seguir seria decisivo. E a adrenalina voltou a percorrer seu corpo, lembrando-lhe que, mesmo exausto, a aventura ainda não havia terminado. Arthur respirou fundo, sentindo os músculos tensos e o coração acelerado. Levantou-se, ajustou a mochila e começou a avançar mais profundamente pelo corredor, com cuidado redobrado. A cada passo, a selva subterrânea revelava-se mais complexa, mais misteriosa, mais cheia de enigmas que exigiam não apenas coragem, mas paciência e inteligência. E assim, enquanto a luz da tarde penetrava timidamente na fenda de entrada, Arthur continuou sua exploração. A aventura ainda estava longe de terminar, e cada pedra, cada símbolo e cada som da selva lembrava-o de que os mistérios dos maias ainda guardavam segredos que ele precisaria desvendar. A selva parecia respirar em volta de Arthur, cada movimento de folhas e galhos como um sussurro antigo. Ele avançava com cuidado, observando o chão úmido e as raízes que pareciam se entrelaçar para prendê-lo, enquanto a luz do sol filtrava-se entre a copa densa, criando manchas douradas que se moviam lentamente sobre seu caminho. A comida do dia anterior ainda preenchia parcialmente o estômago, mas a caminhada constante e a tensão da exploração rapidamente despertaram novamente a fome e a sede. Ele sabia que não poderia se permitir fraquejar. Cada passo exigia atenção. Pedras soltas, troncos podres, galhos que rangiam sob o peso de seu corpo fatigado. Arthur avançou cuidadosamente pelo corredor, sentindo o peso da mochila e o cansaço que ainda insistia em acompanhar cada movimento. A câmara subterrânea parecia ter se estendido mais do que ele imaginara, com paredes cobertas de inscrições intricadas que contavam histórias de sacerdotes, guerreiros e cerimônias esquecidas. Cada símbolo era um enigma, cada pedra uma pista de civilizações passadas que pareciam sussurrar diretamente a ele. O esforço físico o lembrava constantemente da fome e da sede, mas a água, ainda restante no cantil, e alguns pequenos frutos encontrados nas margens do rio lhe davam forças suficientes para continuar. Respirando fundo, Arthur decidiu retornar à superfície para explorar uma clareira que aparecera ao atravessar a fenda inicial. O ar fresco da selva sopra no rosto como um alívio, mas também trouxe novos desafios. O calor intenso e o terreno irregular exigiam cuidado redobrado. Enquanto caminhava pela clareira, algo chamou sua atenção. Um som leve, quase imperceptível, misturado ao farfalhar das folhas. Um pássaro de cores vibrantes, com penas que refletiam tons de azul e verde, pousou próximo a ele, observando com olhos curiosos. Arthur congelou, não querendo assustá-lo.
O pequeno animal inclinava a cabeça, curioso, como se entendesse que aquele ser estranho, coberto de suor e terra, não representava ameaça. Com um sorriso contido, Arthur abriu a mochila e retirou um pequeno pedaço de fruta. Colocou-o no chão, próximo ao pássaro, que se aproximou lentamente, bicando a oferta com delicadeza. A ligação foi instantânea. Arthur sentiu uma pequena centelha de companheirismo, algo inesperado na solidão da selva. O pássaro seguiu seus movimentos, voando de galho em galho, sempre atento, mas nunca se afastando completamente. Ele sabia que não poderia depender apenas do pássaro, mas a presença dele trazia conforto e vigilância adicional. O pequeno amigo emplumado, mesmo que apenas silencioso, parecia compreender a importância de sua missão e, de algum modo, parecia incentivá-lo a continuar. Enquanto explorava a clareira, Arthur percebeu sinais de antigos acampamentos maias. Fragmentos de cerâmica espalhados, pedras organizadas como pequenas estruturas e inscrições nas árvores próximas. Cada detalhe aumentava sua excitação, mas também o lembrou da necessidade de cautela. O terreno irregular escondia perigos naturais, buracos cobertos por folhas, raízes traidoras e galhos caídos, e a presença de animais selvagens tornava cada passo um cálculo meticuloso. O pássaro, curioso, empoleirou-se em um galho próximo, observando atentamente Arthur enquanto ele examinava os fragmentos de cerâmica. À medida que o explorador retirava cuidadosamente os pedaços para estudo, notou que o pequeno animal parecia inclinar a cabeça como se questionasse cada movimento, quase participando da descoberta. Após algum tempo, o pássaro voou, desaparecendo entre as copas densas, mas deixando um rastro de esperança e leveza no coração de Arthur. Ele sabia que não seria a última vez que se encontrariam. Havia algo na maneira como o pássaro o observava que prometia retorno, talvez em momentos decisivos. A selva parecia respirar em torno de Arthur. Cada galho, raiz e pedra carregando séculos de histórias que apenas os mais atentos poderiam perceber. O manuscrito em suas mãos estava cheio de anotações detalhadas, desenhos e símbolos, cada página representando dias de esforço, confusão com caminhos, decifração de inscrições e observação cuidadosa da natureza e das marcas da civilização maia. Mas o objetivo final ainda não havia sido alcançado. O artefato sagrado, perdido há séculos e cercado de mistério, aguardava sua descoberta em algum ponto da selva, indicado pelas inscrições do manuscrito e pelo mapa que já estava parcialmente desgastado pelo uso. Arthur avançava com passos cautelosos, sentindo o peso da mochila e da exaustão do corpo, mas mantendo o foco. Cada corredor de pedra, cada passagem estreita parecia testá-lo de maneiras diferentes. Ele se lembrava das passagens erradas, dos tropeços, da lama, da fome e da sede, mas tudo agora era apenas memória e aprendizado, cada experiência moldando sua determinação. O mapa indicava uma série de câmaras, e Arthur percebeu que os últimos símbolos levavam a uma área mais profunda e protegida, escondida entre raízes grossas e pedras que pareciam fundidas à terra. Era uma combinação de labirinto natural e arquitetura maia antiga, como se aqueles construtores tivessem planejado cada detalhe para confundir qualquer intruso. Ele parou por um instante, respirando fundo, observando a selva acima da abertura que levava à câmara final. A noite começava a cair, e a luz filtrada pelas árvores lançava sombras longas e misteriosas. Foi nesse momento que ouviu novamente o piado do pássaro, a ave que havia encontrado dias antes, que parecia acompanhar sua jornada silenciosamente. Pousado em um galho próximo, ele parecia chamá-lo para a direção certa, emitindo sons curtos e repetitivos que cortavam o silêncio pesado da selva. Arthur sorriu, sentindo uma mistura de alívio e curiosidade. A ave não apenas lhe dava companhia, mas parecia indicar que o caminho final estava próximo.
Ajustando o mapa e conferindo as anotações, ele começou a descer por uma trilha estreita que conduzia a uma clareira escondida, cercada por árvores gigantes e raízes entrelaçadas. O ambiente tinha uma energia quase palpável, como se a própria selva estivesse consciente de sua presença. Ao chegar à clareira, algo chamou sua atenção. Marcas de pedra cuidadosamente organizadas, formando um padrão complexo no chão. Arthur se ajoelhou, analisando cada entalhe, cada fragmento de cerâmica incrustada nas pedras. Ele reconheceu símbolos que já havia registrado no manuscrito, representações de rituais, oferendas e, possivelmente, um guia para o artefato perdido. Cada detalhe era essencial para decifrar o caminho final. Enquanto estudava o padrão, percebeu que não poderia apenas seguir cegamente o mapa ou as inscrições. A interpretação correta exigia paciência, atenção e uma leitura sensível do ambiente. Cada movimento era medido, cada gesto cuidadosamente pensado. Arthur começou a desenhar rapidamente no manuscrito, copiando símbolos e fazendo anotações sobre possíveis sequências de passos que precisaria seguir para não ativar armadilhas naturais ou se perder novamente. Horas se passaram, enquanto Arthur estudava a clareira e conferia cada símbolo, cada pedra, cada linha de raiz que atravessava o espaço. O suor escorria pelo rosto, o corpo reclamava, mas a mente estava alerta, absorvendo cada detalhe. Ele respirou fundo, ajustou a mochila e seguiu um corredor estreito que parecia se abrir à direita, indicado pelos símbolos no chão e pelas anotações do manuscrito. Ao avançar, a escuridão da selva começou a envolvê-lo por completo. A trilha se estreitou, e raízes grossas surgiam do chão e do teto, exigindo que ele se contorcesse para não se prender ou tropeçar. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo som distante de água correndo em um riacho subterrâneo. Arthur sentiu o peso da tensão e da expectativa. Cada passo podia ser decisivo. E então, ao virar uma curva, ele finalmente avistou o pedestal. Uma estrutura de pedra sólida, adornada com entalhes e fragmentos de ouro, no centro de uma câmara iluminada por uma fresta natural que deixava a luz do luar tocar o artefato. Seu coração disparou. Ele havia chegado. Cada erro, cada passo confuso, cada objeto perdido, cada momento de fadiga havia valido a pena. Mas antes que pudesse se aproximar, algo chamou sua atenção. Uma sombra se movia entre as árvores à entrada da câmara, quase imperceptível, e a tensão aumentou. Arthur engoliu em seco, sentindo novamente aquela mistura de medo e fascínio que acompanhava todo explorador em seu momento mais crucial. Ele respirou fundo, ajustou a mochila e deu o primeiro passo em direção ao artefato, pronto para enfrentar o que fosse necessário para completar sua missão. Arthur permaneceu alguns momentos contemplando o artefato. Cada detalhe, cada entalhe e pedra colorida parecia carregar séculos de histórias, e ele registrou cuidadosamente cada observação no manuscrito. A selva lá fora já estava mergulhada na noite, e a luz da lua atravessava a fresta do teto, iluminando o pedestal de maneira quase mágica. O pássaro retornou, pousando em um galho próximo, observando Arthur em silêncio. Não havia sons excessivos, apenas a sensação de companhia e aprovação silenciosa. Ele sorriu, sentindo uma leveza inesperada após dias de tensão, exaustão e desafios. Cada perda de objeto, cada engano no mapa e cada esforço físico agora faziam parte de uma narrativa completa, culminando na descoberta do artefato. Com cuidado, Arthur registrou os últimos detalhes. Guardou o manuscrito e certificou-se de que o artefato permanecesse protegido. Respirou fundo, sentindo a fadiga se misturar com satisfação. A selva parecia observá-lo enquanto ele se preparava para deixar a câmara, e o pássaro, como se entendesse o momento, voou adiante, guiando-o pelo caminho de saída. Enquanto caminhava pelas trilhas estreitas e complexas, Arthur sentiu o peso do corpo e da mente.
mas também a clareza do propósito cumprido. Cada passo que antes causava tensão, agora era suave, como se a selva estivesse reconhecendo sua paciência, respeito e dedicação. Ele finalmente alcançou a clareira inicial, onde a luz do luar banhava a vegetação, e os sons da noite criavam uma melodia calma e reconfortante. O explorador se virou uma última vez para olhar a selva profunda, respirou fundo e murmurou: "Obrigado por tudo. Até a próxima aventura." O pássaro voou alto, desaparecendo entre árvores, deixando Arthur sozinho com a sensação de missão cumprida e paz interior. Dias depois, Arthur retornava à civilização. O manuscrito estava seguro e o artefato cuidadosamente acondicionado. Mas, mais do que qualquer objeto, ele carregava histórias, descobertas e experiências que ninguém mais poderia sentir. Ele caminhou pelas ruas familiares, sentindo o contraste entre o silêncio profundo da selva e o barulho da cidade moderna, e percebeu como aquela jornada havia mudado sua percepção de tempo, espaço e vida. Chegando à sua residência, Arthur abriu o manuscrito e começou a compartilhar as aventuras. Desenhos de símbolos, anotações detalhadas e relatos da selva, do perigo e da descoberta. Cada página continha não apenas informações arqueológicas, mas memórias vivas da exploração. Ele contou sobre cada passo, cada desafio, cada momento de confusão, fome e sede, e, claro, sobre o pássaro que o acompanhou silenciosamente e que agora parecia fazer parte da própria narrativa. Sentado à mesa, ele permitiu-se lembrar do clímax final. A câmara secreta, o pedestal e o artefato perdido, o coração disparado e a tensão da descoberta. Escrevendo cada detalhe, Arthur sentiu uma sensação profunda de realização, como se tivesse materializado o eco de uma civilização antiga em palavras e desenhos que agora poderiam ser revisados, estudados e apreciados. Em um gesto de despedida simbólica, ele olhou pela janela para o céu estrelado. O pássaro, que havia acompanhado momentos críticos da aventura, voou pelo jardim e pousou brevemente no peitoril, como se dissesse adeus antes de desaparecer na noite. Arthur sorriu, sentindo que a selva, a aventura e o pássaro tinham cumprido seu ciclo. O explorador encontrou o que mais queria: a experiência, a descoberta e a conexão com o passado, e podia agora compartilhá-la com quem quisesse através do manuscrito. Por fim, Arthur fechou o manuscrito, respirou fundo e se deixou levar pelo cansaço do dia. E assim termina esta jornada. Que os mistérios desvendados se transformem em sonhos leves, que a aventura inspire coragem e curiosidade, e que o sonho acolha você com suavidade. Boa noite.